Olá, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Eu estou aqui com meu querido amigo, pastor Adriel, e também presbítero, juntamente comigo, juntamente com o nosso querido pastor Luiz Eduardo, presbítero aqui da Casa Ministerial Mevan Campinas. E nós estamos debaixo de uma estação que o Senhor nos introduziu, estamos debaixo de uma orientação, uma instrução que o Senhor nos introduziu como casa local, mas que temos acreditado que isso também é uma espécie de uma entrega para todo o corpo de Cristo no Brasil e até mesmo fora do Brasil, mas é óbvio que isso passa pela adequação e aplicação da realidade de cada lugar, e nós estamos vivendo a nossa. E na nossa estação aqui, como igreja local, o Senhor tem nos instruído a mergulhar, a adentrar o livro de Esdras e Neemias, com seus respectivos profetas que deram todo o sustento de orientação para que o movimento de Esdras e Neemias acontecesse, a ponto de o Senhor nos colocar uma incumbência até mais clara de coisas simples, porém não rasas, simples, porém não pequenas, mas ações práticas, inclusive nos convocando a que gravássemos a leitura bíblica, um plano de leitura bíblica de Esdras e Neemias, o qual temos feito na voz da minha querida esposa Lulu, a pastora Luciana, e que as porções estão entregues no YouTube no canal do YouTube do Mevan Campinas. Se você tiver acesso, você vai ver ali que todos os dias pela manhã, nesses dias, tem uma entrega, uma porção da leitura bíblica de Esdras e Neemias. E toda a igreja e pessoas que têm acompanhado, não só da igreja local, mas de vários lugares do Brasil e do mundo, têm se atentado para essa chamada de uma restauração daquilo que nós podemos chamar que é a casa de Deus. E a restauração da casa de Deus, a restauração da cidade de Deus, é claro que isso passa por múltiplas facetas. A casa de Deus, a casa de Deus, igreja, a casa de Deus, seu povo sobre a face da terra, a casa de Deus, o reino do Messias, enfim, a casa de Deus, passando pelas suas restaurações nesse tempo. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor ao longo desses anos é que as verdades bíblicas, elas estão como verdades contínuas. Aquilo que, de uma maneira rasa, teologicamente, eu poderia falar que é o Logos de Deus, a verdade escrita, mas existe a verdade presente. É quando Deus pega aquilo que é uma verdade todos os dias, mas Ele destaca e nos diz: olha, isso aqui está em temperatura mais alta no momento. Eu estou trabalhando essa face da bíblica nesse momento. E para nós, aqui como casa local, temos sido incumbidos, instruídos a adentrar com mais profundidade as demandas do universo de Esdras e Neemias, que é a reconstrução dos princípios, dos valores de Deus para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida da igreja e para a vida sacerdotal da igreja no mundo, o reino de Deus sendo estabelecido. Dentro disso, tem inúmeras formas de extrair isso. É uma sombra de uma realidade espiritual, também tem um conhecimento histórico, geográfico, elementos importantíssimos que nos situa, que nos dá o contexto, que nos coloca num endereço
correto das colocações bíblicas que nos ajuda e nos ajuda muito. Então, como toda a igreja despertou-se para um interesse maior em entender e compreender melhor o movimento de Esdras e Neemias, aprove aos irmãos e outros príncipes de Deus que são aplicados em ouvir e tornar tangível, concreto, acessível, prático as instruções de Deus dentro do nosso meio, aprove a gente chegar aqui para falar um pouco mais sobre o contexto de Esdras e Neemias, a entregar elementos que coloquem as pessoas numa compreensão melhor quando elas leem sobre Esdras, quando elas leem Neemias, quando ela lê o livro de Ageu, quando ela lê o livro de Zacarias, quando ela lê o livro de Ezequiel, quando ela lê o livro de Daniel, quando ela lê o livro, por exemplo, de Jeremias, e entender a compreensão, quando ela lê Reis e lê a história do rei Zedequias, quando ela lê o movimento do profeta Oséias, e como que essas coisas se entrelaçam, como que elas constroem uma história, como que elas entregam uma mensagem de Deus. E obviamente que isso são porções a ser entregue, e para me ajudar nisso está aqui comigo meu querido amigo pastor Adriel, que é um teólogo, um homem acadêmico com formação nessas áreas, e que se juntou a um maluco igual eu para a gente se encorajar e elucidar algumas coisas. E eu já quero estar dando as boas-vindas ao meu querido pastor Adriel. Obrigado. E vamos entrar nesse assunto juntos. Ótimo. Quero também cumprimentar todo mundo que vai nos acompanhar nessa jornada que nós estamos construindo em torno de um chamamento, como o pastor Juscelio estava dizendo, de uma busca, de uma orientação de Deus, a mergulharmos no universo de Esdras e Neemias, sobretudo na tarefa que eles enfrentam, que eu acho que pode ser resumida na palavra reconstrução, que o pastor Juscelio já usou. Uma reconstrução que é dura, difícil, e também ela não era a reconstrução pela reconstrução. Não era sobre voltar a dar identidade étnica, cultural e jurisdicional a um povo, mas era de restaurar um caminho que culminava na chegada do Messias. A chegada do Messias dependia daquela reconstrução. Dependia do templo, dependia da cidade, dependia do povo. Então, Deus está reconduzindo o seu povo de um tempo e de um processo de castigo, de correção, para um fluxo que os levaria ao ápice da história, que é a chegada do Messias Cristo na pessoa do Senhor Jesus. Então, tudo isso é muito maior do que a simples leitura de Esdras e Neemias. Eu acredito que o que mais nos inspirou foi isso, de colaborar com aqueles que estão fazendo essa saga de leitura e aprofundamento conosco, e até mesmo, pastor Juscelio, quando um desses temas é provocado no púlpito, como foi nessas últimas quartas de ensino, como eu fiz na conferência Odres Novos, falando sobre Neemias 4 e Esdras 3, que existe um contexto muito maior, mais amplo, mais profundo do que os simples eventos que estão narrados ali. Então, acredito que é isso que nos move, é nisso que nós vamos entrar hoje, de ampliar o contexto, amplificar a profundidade e oferecer para você que está engajado nessa jornada conosco elementos muito importantes, tanto, como o pastor estava dizendo, da história, da geografia, do contexto
geopolítico, que envolve os impérios, as autorizações para que essa construção ou reconstrução acontecesse, quanto daquilo que essas realidades espelham para a nossa edificação. Naquela oportunidade, na Odres Novos, e se você quiser assistir às sessões da nossa conferência, ocorrida agora no mês próximo passado, elas estão todas disponíveis no YouTube da igreja, Mevan Campinas. Em algum momento da reflexão sobre Neemias 4, eu dizia que à medida que o povo reconstruía para fora, ou seja, que eles colocavam a sua mão na obra propriamente dita que Deus estava incumbindo eles, Deus os reconstruía por dentro, porque havia uma preparação que passava por eles, que muitos nasceram ou foram levados muito pequenos para a Babilônia e foram construídos em uma mentalidade, foram construídos em uma realidade sociocultural e até espiritual, e agora eles eram desafiados a construir uma outra realidade, fora, mas também dentro de si. Da mesma forma, à medida que nós vamos entendendo todo esse processo e o que essas sombras desse passado falam sobre as nossas realidades, e eu vou provocar um pouco daqui a pouco o pastor Juscelio a falar algo mais sobre essa questão da sombra da realidade, Deus os reconstruía por dentro para ajustá-los internamente como uma geração ao que era necessário aquela geração responder dentro daquele contexto geográfico, político, social, econômico. Então, os textos que nós vamos abordar, as imagens que nós vamos provocar, elas falam muito sobre nós, sobre o que está acontecendo nas nossas geografias, na nossa realidade econômica, cultural e na realidade da igreja. Há um recorte mais específico para nós aqui na casa, como o pastor também já colocou, nós estamos sob essas palavras. Então, para você que caminha conosco aqui na casa, isso é muito pertinente, muito forte, mas é certo que para muitos dos nossos irmãos isso também vai ecoar fortemente, é o nosso desejo, é isso que nós esperamos. E vamos lá então. Quando a gente pensa no universo da reconstrução, é muito importante, eu acredito até como forma de entrada na nossa reflexão, a gente pensar como que Israel chega até aí. Porque é um elemento chave da compreensão da reconstrução do templo, da cidade e dos muros, a gente entender por que o templo, a cidade e os muros foram destruídos, por que o povo tem que passar 70 anos em cativeiro babilônico. Tem uma chave de compreensão muito importante aí, não tem? Tem, e eu penso assim como primeira entrega de compreensão é a gente minimamente entrar na cronologia do tempo, né? Entrar na cronologia dos acontecimentos. Então, se você pegar minimamente parte do ponto de que o povo saiu do Egito. O povo sai do Egito com Moisés, eles têm uma trajetória por todo o deserto. E quando chegam ao final dessa trajetória do deserto, 40 anos no deserto, chega o tempo deles entrar em Canaã. E Deus faz com que Moisés passe o bastão para Josué, e Josué entra em Canaã com o seu povo, com o povo de Deus, atravessa o rio Jordão, e agora eles dentro da terra prometida, começa o processo da conquista, derruba Jericó, e nesse período estão sob a liderança de Josué, que era um grande líder militar. Por que grande líder militar? Porque naqueles dias eram dias de guerra, eram dias de derrubar gigantes, de derrubar inimigos. Deus estabeleceu um homem segundo o seu coração e que tinha como lema: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e que ele não mediria esforço nem espada para defender as famílias, as casas, os lares, e foi desse jeito que ele entrou com o povo de Deus em Canaã. E
sob a liderança de Josué, muitos avanços aconteceram. Quando Josué morreu, a partir da morte de Josué, começa um período muito difícil, onde a Bíblia diz que em Israel, em Canaã, o povo de Israel, cada um fazia aquilo que dava na sua cabeça. Era aquilo que a gente chama o período de juízes. Então não tinha rei, não tinha uma liderança forte, havia os juízes que julgavam Israel. E como o povo não tinha uma liderança forte, estava sob a influência ainda daquelas nações que eles deviam subjugar, doutrinar, amassar, eles, pelo contrário, estavam sendo influenciados por eles. Então, volta e meia, como uma correção, uma disciplina da parte de Deus, para eles não se perderem, eles viviam em apuros, entravam em apuros. O que Deus fazia? Deus levantava um libertador ocasional, uma libertadora, um libertador para o momento. Aí nós vamos ler histórias sobre Gideão, sobre Débora, sobre Sansão, sobre Jefité e tantos outros. Até que chega um momento, nos dias do profeta, juiz e sacerdote Samuel, que o povo clama pelo rei, diz: nós precisamos de um rei igual às outras nações. Aquilo dói no coração de Deus, porque Deus se percebeu rejeitado no seu governo, porque o povo queria um rei, e Deus sempre quis entregar um rei para o seu povo, mas não um rei segundo as outras nações, que era o que eles pediam. Então, por fim, Deus deu um rei no perfil, nos moldes que eles desejariam ter, chamado Saul. E Saul, obviamente, não corresponde a Deus. Então Deus, na sua bondade e misericórdia, ele entrega para o seu povo o rei Davi. O rei Davi, então, na pessoa do rei Davi, no governo de rei Davi, no reinado do rei Davi, se aconteceu as grandes e maiores conquistas e avanços que Israel já teve dentro da terra de Canaã, até que Davi, fim dos seus dias, entrega a sucessão para Salomão, que constrói um templo para Deus. E quando Salomão entrega a sua sucessão para o seu filho Roboão, aí há uma grande divisão. Israel se divide em dois, Reino do Sul, Reino do Norte, e ali começa o período dos reis. Nesse período dos reis de Judá, reis de Israel, porque a casa estava dividida, eles se prolongaram por anos. Alguns reis assumiam o trono, alinhavam o seu povo com Deus. Outros reis assumiam o trono, desalinhavam o seu povo com Deus. Mas nunca houve um momento onde o povo de Deus se rebelasse tanto contra Deus, blasfemasse tanto contra Deus e profanasse tanto o altar, como nos dias aonde o profeta Oséias profetizava. Naqueles dias, o povo de Deus estava numa condição tão deplorável, que não havia mais volta, não haveria mais retorno. Deus, que tinha Israel como uma esposa, né? Isaías 54 ou 56, depois, se puderem colocar na tela, Deus fala para Israel: Israel, eu, seu Criador, sou seu marido. Então Deus tinha uma aliança de casamento com a nação chamada Israel, e chegou um ponto que Israel se perdeu tanto, nos dias do profeta Oséias, que o próprio Deus disse: Oséias, vá numa casa de prostituição, pegue uma mulher daquela e se case com ela. Era Deus tentando se apresentar na pessoa de Oséias, mostrando a condição da sua esposa. A nação de Israel estava se prostituindo nos altares de deuses estranhos. Por consequência, naqueles dias também, como um extrato dessa profanação, como um extrato desse adultério espiritual, nunca houve
em Israel tantos adultérios e quebras de aliança matrimoniais mesmo, de marido e esposa, porque aquilo era um extrato de como a esposa coletiva chamada Israel estava em adultérios para com seu marido Jeová. Como consequência disso, extrato disso, os matrimônios embaixo, marido e esposa, estavam carregados de adultérios, a ponto de Deus olhar e ver que daqui a pouco não haveria mais um sêmen genuíno vindo de Abraão, não haveria mais uma semente genuína vinda de Abraão, que pudesse lá na frente fazer com que o Messias, o Yeshua, a promessa esperada, pudesse vir de um esperma, de uma semente pura. Então o que Deus fez? Deus permite um juízo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Israel, invade Jerusalém, invade o templo, destrói tudo e leva grande parte do povo de Deus para a sua nação chamada Babilônia. E lá na Babilônia, então, eles tiveram que se preservar entre si, os casamentos, as famílias, porque lá eles eram estrangeiros e tiveram que se refazer seus casamentos entre si, e foi um juízo de preservação debaixo de uma palavra profética de Jeremias que diz que quando esse povo fosse levado cativo para a Babilônia, eles ficariam lá por 70 anos e depois, de uma maneira sobrenatural, inexplicável, Deus faria com que o rei da Babilônia, que estivesse no trono depois de 70 anos, se moveria para liberar o povo dele em devolução para reconstruir Israel, Jerusalém e o templo. Então, e quando começa esse processo de devolver o povo de Deus depois de 70 anos para a reconstrução, aí nós temos os relatos de boa parte de como essa reconstrução se deu. Aí você lê Esdras, você lê Neemias e você vai entendendo como se deu essa reconstrução do ponto de vista físico, palpável, a reconstrução da cidade através dos seus muros, suas portas, a reconstrução do templo, a casa de Deus que foi destruída, a reconstrução da verdadeira devoção, do serviço sacerdotal, da identidade divina que esse povo tinha. É uma história que daria um enredo maravilhoso para um grande filme, para uma grande novela, mas que está ali como uma grande parábola para entendermos a reconstrução do homem em Cristo Jesus, a recuperação da identidade divina em Cristo Jesus e a restauração total de um povo na terra que hospeda a presença de Deus. Isso é movido debaixo de muitas palavras proféticas, é movido debaixo de uma cortina de fumaça que em Cristo Jesus, essa cortina vai sendo aberta e a gente vai compreendendo muito, muito, muito sobre a nossa reconstrução em Cristo Jesus, a partir do momento que você começa a ter leituras de revelação, de compreensão
dessa parábola coisas do tipo, por exemplo, aonde uma casa de Deus é destruída e depois essa mesma casa é reconstruída. E debaixo desse movimento onde uma casa de Deus foi destruída e uma outra está sendo reconstruída, tem uma palavra no Espírito que sustenta ela, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E entre tantas análises que podemos ter sobre isso, elas são lindas, maravilhosas, extensas, elas não são meramente históricas, elas não são teologias, ela é a nossa vida acontecendo agora. E uma delas é saber que em Adão essa casa foi destruída, aleluia, mas em Cristo ela é reconstruída debaixo de uma palavra que diz que a glória dessa segunda casa é maior do que a primeira. E você pode me perguntar, pastor, mas parece que a vida da fé é tão difícil. Ela pode ser difícil, mas quando você olhar Esdras e Neemias limpando, removendo os escombros da casa caída, entendendo as guerras de como reconstruí-las, você vai encontrando os caminhos práticos, reais, de manifestar a glória de Deus na sua vida. Então, dado essa explanação, essa panorâmica, agora a gente vai pegar essa laranja, como diria lá em Itajaí, na minha cidade, essa laranja crava, que é a laranja de gomos, e a gente vai trabalhar gomo por gomo para entender melhor essa laranja chamada reconstrução dos muros de Jerusalém, reconstrução da casa do Senhor, reconstrução do povo de Deus, reconstrução da igreja, reconstrução da identidade de Cristo sobre a face da terra, reconstrução desse homem, reconstrução de você, que em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, em um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, está vivendo agora, nesse instante. E que o Senhor nos dê graça, Adriel, amém, da gente avançar na compreensão disso. Parece que é muita coisa, mas eu imagino que, como eu falei, gomo a gomo, a gente vai crescendo na compreensão disso. Exatamente. Não num conhecimento de informação teológica, o que não é ruim, mas sobretudo no acesso do conhecimento da transformação que a verdade nos propõe. É isso. Excelente. Eu achei muito interessante você recuperar o fundo histórico, não apenas a partir do evento ou dos eventos recentes, vamos dizer assim, anteriores ao cativeiro, que disparam o processo do cativeiro, mas toda uma construção que volta lá no começo do livro de Josué, que é a entrada na Terra Prometida, que é o começo da saga espiritual e física desse povo para construir o reino na sombra das realidades. E nós poderíamos voltar ainda mais atrás, nós poderíamos voltar até mesmo, a meu ver, em Gênesis capítulo 3, porque esse povo carregava a promessa de que da semente da mulher viria aquele que esmaga a cabeça da serpente. Então tudo isso está em jogo à medida que esse povo vai entrando e vai construindo junto com Deus essa realidade. E você passa por um evento importante que eu quero aqui provocar você para falar um pouco mais com a gente, nós pensarmos juntos um pouco mais, que é a ascensão do reinado de Davi dentro dessa construção difícil que foi dos primeiros séculos, da tomada da terra, do estabelecimento do governo, que era um governo teocrático a partir de Deus, mas que sofre ali um escorregão dentro de uma geração, a geração ali do profeta Samuel, que você mencionou, que quer um rei para si, Deus permite, mas o próprio Deus acaba então acolhendo esse caminho e constituindo um rei conforme seu coração, de onde vem a linhagem do Messias. E tudo isso está em jogo então, porque a grande responsabilidade desse povo era proteger toda essa construção para que a linhagem do Messias continuasse. E a partir do neto de Davi você tem então uma ruptura
uma ruptura no povo, na unicidade do povo, que constitui os dois reinos que nós chamamos o Reino do Norte, que recebe o nome de Israel, o Reino do Sul, que recebe o nome de Judá, e essa cisão que se dá a partir da desobediência de Roboão e da rebelião, não é? De Jeroboão, obrigado, tinha me esquecido o nome, e nessa porção norte, depois se a gente conseguisse pôr um mapa, eu vou conversar com os meninos do Reino do Norte e do Reino do Sul, não é? Jerusalém fica aqui no Reino do Sul, no Reino do Norte, capital Samaria. E nesse Reino do Norte, Jeroboão não queria deixar o povo ir para Jerusalém adorar, então ele estabelece altares de idolatria no Reino do Norte. E ali começa então a profunda deterioração. O profeta Oséias, que você menciona, está aí dentro dessa realidade espiritual de deteriorização do culto a Deus e da absorção das idolatrias e é por isso que ele vai profetizar a partir do adultério, que é o adultério espiritual, mas que está materializado no adultério da esposa dele. E isso tudo vai construir então a deterioração que vai levar ao cativeiro babilônico, não é? Quão profundo é o processo que deteriora um caminho, o caminho do povo de Israel, mas como isso fala como sombra de uma realidade espiritual das nossas vidas também, da realidade da igreja, da realidade dos desafios que nós vivemos. Minha pergunta específica para você é: como é forte a imagem do profeta Oséias como sinalizador de uma realidade espiritual? Uhum. O que a gente tira disso? Bom, eu vejo a grande lição. Existe uma linha profética repetida de várias formas para que nós compreendamos que em Adão, houve um adultério. Sim. O adultério o que é o adultério, por definição, é a marca da quebra de uma aliança. Oséias deixa claro no capítulo 6, versículo 7, ou no capítulo 7, versículo 6, que vai dizer assim: eles quebraram a aliança, Oséias, Deus falando, assim como Adão. Então Adão tinha uma aliança com Deus e ele quebrou essa aliança, ele praticou um adultério. E depois você vai ver todos os próprios símbolos de restauração da nossa fé passaram por essas quebras. Abraão, pai da fé, adulterou quando entregou a esposa. Sim. Para Faraó. Você vai ver que Davi, ele comete um adultério muito parecido com o que aconteceu com Adão, porque a palavra na boca do profeta Natan é: Davi, muitas mulheres você tinha, se mais precisasse eu vou-lhe daria, mas você foi pegar a única esposa de um único homem, a única que não podia. Volta para Adão e diz: de todas as árvores você pode acessar, essa única que você não pode. Então Davi estava prefigurando o adultério. E Oséias vai dizer exatamente isso, 6:7, capítulo 6, verso 7. Mas eles transgrediram a minha aliança como Adão. Como Adão. Se você for mais longe, você vai ver que o Moisés, que teve um grande problema com Miriam, porque Miriam, teoricamente, se levantou, se rebelou contra Moisés, porque ela não compreendia, era muito alto para ela compreender o fundo redentivo que corria por trás. Por que ela se entrou em disposição com Moisés? Porque ela viu o seu irmão descer do monte com a tábua dizendo: não casem, nenhum homem case com uma mulher dessa terra.
Só que Moisés casa com uma cuxita e ela disse: você está adulterando, você está quebrando a aliança. Porque ela não podia entender que Moisés, dentro de uma expressão redentiva, ele estava fazendo o que Cristo fez. Casou com o condenado para salvar o condenado. Sim. Moisés precisava fazer uma aliança com alguém da terra condenada, e ele foi condenado junto, ele morreu ali, por isso não pôde entrar. E então o que ele fala? Ele diz para Josué: Josué, você vai entrar. Só que importa pensar que Josué, a palavra Josué é Yeshua. Uhum. Só que Josué não tinha o nome de Josué. O nome de Josué era Oséias. E isso não é historicidade, isso não é os pais da fé evento, contando, né? não é um rabino que diz. Está escrito na Bíblia Sagrada, o nome de Josué era Oséias. Moisés deu o nome, batizou ele com o nome de Josué. Por quê? Porque a lei estava clamando por Yeshua. Uhum. A lei matou. A lei que expressa a morte. Então, Moisés foi morto. Moisés não entrou, mas ele clamou por Yeshua. Então, por causa do adultério, quando o povo de Deus entra em Canaã, primeiro grande, poderoso obstáculo a ser derrubado, o que foi? Foi a muralha de Jericó. A muralha de Jericó não fala sobre uma conquista de uma terra. A muralha de Jericó não fala sobre a conquista de uma cidade. A muralha de Jericó fala sobre o que representa a herança. A herança representa que um povo que quebrou a aliança em Adão, agora no Yeshua ele volta à capacidade de fidelizar sua monogamia. Uau. Por isso que quando a muralha vem ao chão, o que cai é a casa da prostituição. Raabe morava na muralha. Uhum. A muralha é todo o universo de Raabe, a prostituição, a falta de aliança, a falta de compromisso. Tanto que todo aquele universo chamado, aquela estrutura de prostituição, cai no chão. Mas Raabe cai na mão de Deus. Em Cristo Jesus, toda a minha estrutura adâmica prostituída, que cultua outros deuses, inclusive o fato da grande Israel adúltera, prostituta, está no norte, mas tem uma lâmpada acesa em Judá, isso fala de mim, porque Sim. o meu espírito é Judá, mas Sim. minha alma, minha carne, toda Israel, toda ela é profana. Sim. É forte. Então, quando a estrutura prostituta de Juscelio cai no chão, o Juscelio salvo cai na mão de Deus. No Cristo há uma recuperação, uma restauração da aliança monogâmica. Uhum. Por isso que no Velho Testamento não havia exigência que os grandes símbolos de Deus tivessem uma esposa só. Por quê? Porque era impossível, eles eram o símbolo da aliança quebrada, da impossibilidade de você fidelizar uma aliança. Só tem uma pessoa que é um protótipo de Cristo no Antigo Testamento, que só tinha uma esposa. Exatamente aquele que representa o Cristo que passa pelo holocausto. Uhum. Isaac, ele passa pela mesa do holocausto. Isaac é aquele que passa pela mesa do holocausto e depois vai atrás de uma esposa. Uhum. Ele casa depois da cruz. Uhum. Por isso ele é o único patriarca que só tem uma esposa. Uhum. Porque em Cristo volta a monogamia, volta a fidelização. Que é símbolo da aliança de Deus com o seu Símbolo da povo. aliança é de dois se torna um. Sou eu que volto a ter a mesma natureza de Deus, uma natureza de fidelidade a uma aliança. Então, quando o juízo de Deus vem para tirar o povo de Israel, é quando o povo de Israel chegou no cume do seu testemunho de mostrar, sem uma intervenção sua, Uhum. nós não conseguimos ser fiel. Por isso que o cativeiro é de 70 anos, porque 70 anos representa uma vida, a minha vida prostituta. Em Cristo Jesus, ela volta a ser restaurada, porque 70 anos é uma vida, a vida que eu sepulto, adúltera, e que eu saio das águas
para viver a minha monogamia. Porque o que é o batismo? O batismo, quando eu desço as águas, é um sepultamento. Quando eu subo, é um casamento. Sou eu voltando, entreguei uma natureza adúltera e volto para viver essa aliança única com Cristo, em ter a mesma natureza, a natureza da fidelidade. Agora a Bíblia me mostra que há um adúltero dentro de mim ainda, mas ela mostra que eu posso ser fiel porque o Espírito da fidelidade de Cristo foi colocado sobre mim após Cristo ter vencido a morte. Então, e pensar que agora como que essa casa aqui está sendo reconstruída, tendo a palavra da promessa, o espírito da promessa, o espírito da fidelidade, guerreando contra todos os escombros da infidelidade. Quando você olha a reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo de Jerusalém, os entremeios, os embates, que tipo de espírito se levantou contra, que tipo de inimigo eles tiveram, quantos embargos aconteceu na reconstrução dessa casa, Adriel. Você vai ver que houve embargos. Ela passou um ano parada, depois ela voltou a ser construída, passou 2 anos parada, depois ela voltou a ser construída. Porque o que é isso? Pega o Juscelio com 30 anos de fé. Eu não estive restaurando o tempo todo. Claro. Eu tive meus meses parados. Eu tive meus anos embargados, onde eu acreditei nas mentiras do diabo e parei a reconstrução. Não deixei mais o Espírito de Deus operar, reconstruir. Porém, assim como ele fez com Oséias, quando Oséias levantou um dia e a sua esposa prostituta, ela era uma prostituta, foi tirada do prostíbulo. E de repente, no outro dia, quem era ela? Ela era a esposa do profeta Oséias. Quem era Juscelio? Era um prostituto. No outro dia, em Cristo, ele tinha uma aliança com Deus, tendo dentro de si o mesmo Espírito de Deus. Juscelio e Cristo e o Espírito de Cristo agora moram na mesma casa. Uau! Só que um dia, Oséias acorda, levanta, ele olha, cadê a esposa? Não está dentro de casa mais. Onde ela foi? Onde ela está? Foi saber. Ela estava de volta na casa do prostíbulo. Ela voltou para o seu adultério. Adúlteros e adúlteras, Tiago capítulo 4. Não sabeis vós que a amizade com esse mundo constitui inimizade com Deus? Portanto, quem quiser se fazer amigo desse mundo, constitui-se inimigo de Deus. E por que prostituta e prostituta para amigo e inimigo? Adúlteros e adúlteras? Porque para Deus, casamento é recuperação da amizade. Então, Deus fala, Oséias, eu imagino Oséias como um profeta conhecendo a lei. Ele soube que a esposa dele voltou para o prostíbulo. Eu imagino, Adriel, pensa comigo, Oséias dizendo, Deus, ela voltou para o prostíbulo. Vamos chamar os apedrejadores, vão apedrejar? Você imagine Deus dizendo assim, não, Oséias. Isso é o que diz a lei. Se a lei, que ela não é capaz de manter a fidelidade. Então, quando eu mando apedrejar no adultério, não sou eu querendo matar ninguém. Eu só estou tentando demonstrar o que o adultério faz. O adultério traz um apedrejamento. Até hoje. Só que hoje o apedrejamento é no espírito. A gente acha que isso acabou. Mas o apedrejamento é no espírito. É Deus dizendo, o apedrejamento vem quando você adultera. Só que quantas vezes eu deixo ele na casa sozinho e vou me prender às coisas desse mundo. Ele, ao invés de mandar apedrejar, ele diz, Oséias, vai lá atrás de volta. Quantas vezes o Espírito vai e me busca de volta, dizendo, filho, volta, Juscelio, volta, eu te amo. Então a casa é embargada, mas está embargada, ele volta. O que é a ceia? A ceia é ele dizendo, volta, está aqui, a minha morte não está valendo, eu te trago de volta para a comunhão, eu te trago de volta para o nosso casamento. Eu sou o marido que te busca. Eu sou o marido que vou te buscar, que não te condeno, não te julgo, eu te atraio. E hoje, quando você olha para a reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo de Jerusalém, sou eu lendo a minha vida ali. Sou eu lendo as minhas guerras, as minhas vidas, a minha vida, mas sou eu lendo também a reconstrução da minha vida, da minha história em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por isso não está ali
como uma matéria para um filme, ainda que possa ter, para uma novela, ainda que possa ser, e nem tão pouco para ter uma coisa teológica para contar onde Deus fez, o que Deus fez e onde Ele andou, mas sobretudo para mostrar o que Ele está fazendo e onde Ele está andando. Que incrível. Parece-me que então nós temos aí quase 1000 anos, eu não estou preocupado aqui com a data certa, mas da entrada da terra até a restauração de Neemias é praticamente o período de 1000 anos que Deus, na figura de um marido, está buscando uma mulher fiel, e essa mulher fiel, o povo, seu povo, está sempre transgredindo. Você me fez lembrar, a hora que você explica, a muralha de Jericó cai, mas Raabe é salva. Ela é redimida por Salmão e cai para dentro do povo de Israel. Eles se casam e eles têm um filho chamado Boaz, que redime uma moabita que tem um mandamento em Levítico que nenhum moabita podia ser do povo de Deus. Ele redime ele redime Noemi, claro, mas ele redime Ruth, casa com ela e deles tem um filho chamado Obed. É porque Noemi Noemi é uma figura do Espírito Santo. Que incrível. Noemi é uma figura do Espírito Santo. Assim como aquele moço de Abraão que vai numa terra longínqua buscar uma esposa para casar com Isaac, é uma figura do Espírito Santo. Sim. Porque o pai enviou o Espírito Santo na terra para pegar uma esposa para casar com seu filho. Ruth é uma figura do Espírito Santo que leva uma mulher separada da aliança para dentro da aliança do seu Redentor. Porque na verdade a mulher redimida tinha que ser Noemi. Exatamente, Então, pela lei tem que ser ela. Noemi. Mas ela é uma figura do Espírito Santo, é a mesma figura clássica. Mas Noemi manda Ruth buscar Boaz. Em vez dela ir lá reivindicar, ela convence Ruth a buscar esse lugar. Então, Ruth é a igreja separada que não podia, por lei, não podia entrar, mas por graça entrou por meio da remissão, da restauração. Isso é a história se repetindo, falando sobre a minha vida, porque até hoje o Espírito Santo está trabalhando a mesma figura de, eu não sei se é Ragai, como é que é o nome daquele homem que prepara Radassa para casar com o rei? Ragai é uma figura do Espírito Santo. Pode ver qual é a diferença entre Radassa e as outras candidatas. É que Ragai, havia um edito do rei, que elas podiam escolher o que quisessem, que tipo de vestido, de sapato, elas podiam escolher a roupa, o perfume, os adereços que elas quisessem vestir para se apresentar diante do rei. E cada uma, eu gosto do sapato vermelho, pegou o sapato vermelho, a outra gosta de coque, fez coque, a outra que era morena, mas ela gosta de loira, então ela pintou o cabelo de loira, e Radassa perguntou, Radassa disse, eu não quero saber o que eu gosto, o que o rei gosta? Eu não quero saber minha vontade. Ela vai para Ragai, e ela pergunta, o que o rei gosta? Uau! Como que ele quer que eu me vista? Então Ragai disse, veste linho fino. Os atos de justiça dos santos. Então, ela não é a sua vontade. Então esse cenário está o tempo todo na Bíblia. O tempo todo na Bíblia. E vale lembrar nossos ouvintes, espectadores, que o contexto de Esther está dentro do contexto de Esdras e Neemias. Sim. Enquanto isso, nós vamos chegar lá mais para frente. Sim. Com a ajuda de Deus a gente chega lá. Mas enquanto tudo está acontecendo, Esther está em Suzã e todo esse desfecho está acontecendo. E você vai ver então na reconstrução que o Espírito de Deus movendo os profetas, dirigindo para que essa restauração aconteça. E quando você vai ler os profetas, quando falavam diretamente sobre essa reconstrução, ali é a nossa vida. A Bíblia é a nossa vida aqui e agora. É importante que a gente consiga fazer essa tradução. Eu sei
que pode haver exageros, até mesmo invenções, mas uma coisa é certa. Jesus falou por meio de parábolas o tempo todo. Ele comunicou um reino invisível a partir de um reino visível. Sim. O Antigo Testamento, a Bíblia chega a dizer, Paulo, o escritor de Hebreus, diz, isso é uma parábola para nós. E por isso, não é uma supervalorização do livro de Esdras e Neemias, é tão somente, já que estamos falando dele, vamos mostrar, vamos entrar e vamos acessar não só o que ele quer mostrar, mas o que ele quer entregar. Porque esse é o ponto. Sim. Não é o que o livro mostra, mas o que ele quer entregar para mim. Como recurso, Uau. né? Deixa eu continuar daqui. Então, eu estava dizendo, né, que coisa impressionante. Você tem uma Noemi resgatada, Ruth vem junto, Ruth se casa com Boaz, que é filho de uma remissão. Eles, então, têm um filho chamado Obed, que tem um filho chamado Jessé, que tem um filho chamado Davi. E aí, então, toda a construção, todo o projeto da entrada do Messias está aqui dentro do povo, mas nesse contexto, durante 1000 anos, nós temos um Deus simbolizado na figura de um rei, do governo teocrático de Deus sobre o seu povo, querendo uma mulher fiel e uma mulher sempre voltando à sua rebeldia. O profeta Oséias, fazendo aqui uma síntese para a gente avançar, o profeta Oséias, que materializa toda essa guerra espiritual, essa guerra do coração de Deus com o coração humano caído na figura de Adão, sempre se desviando. E nesse contexto você tem, dentro do contexto do profeta Oséias, você tem o rei Ezequias, que está dentro do contexto de Oséias, é dentro desse pulso. Acho que Zedequias. Não, o rei Ezequias está dentro do profeta Oséias. O Ezequias é o rei que traz a restauração. Não, o Ezequias, o rei que mostra os tesouros da casa do Senhor. Pronto, okay. Para o enviado da Babilônia. Sim. E sela a sentença. Nos dias de Isaías. Nos dias de Oséias, depois de Isaías. Porque nos dias de Isaías. Exatamente. Quando o rei entrega e o próprio Isaías vai até ele. Exatamente. Dizer o que você fez. Ele estava tão cauterizado na sua mente que ele diz, fiz uma coisa boa. Exatamente, capítulo 39 do livro do profeta Isaías. Então a gente vê o selo então e a sentença desse processo de um rei, né, que simboliza o seu povo, que está ali a expressão do seu povo, mas que entrega os seus tesouros, que não fecha as portas da recâmara, e entrega os seus tesouros e ali sela então um processo que está sendo construído, que agora então precisa... E que importa dizer que tesouro entregou. Porque dentro de uma leitura natural, o que Ezequias entregou foi ouro, prata, pedras preciosas, deixou os príncipes babilônicos entrar nas recâmaras dos tesouros, mostrou tudo, entregou tudo. Então, dentro de uma leitura natural, entregou um tesouro chamado ouro, prata, pedra preciosa. Só que quando Deus vem até ele e diz, por causa disso, teus filhos serão eunucos na Babilônia. Então, nunca se tratou de prata ou ouro, porque o grande tesouro é a geração. É a geração. É aí que eu ia entrar. Você pegou... Não, você pegou antes de eu pôr. Maravilhoso. Porque a palavra de Isaías é exatamente... O oráculo de Deus na boca de Isaías é: dos teus próprios filhos que tu gerares, ele ainda nem tinha gerado, tomarão para que sejam eunucos, castrados no palácio da Babilônia. Aqui começa então o processo que vai levar ao desfecho do Eu até acredito, do cativeiro. Adriel, que embora isso esteja depois na ordem cronológica da exposição bíblica, da doença de Ezequias, eu acho que isso foi antes. Sim. Eu acho que primeiro ele apresenta os tesouros e é ali que ele vai cair de cama. Entendi. Você faz uma leitura inversa. Eu penso que aqui está a doença. Depois ele Na vai verdade, cair... a doença é espiritual. Depois ela se materializa. Ele vai cair de cama lá e ele estava tão cauterizado que não está longe dos nossos dias. Somos uma geração que estamos vivendo os nossos dias com Deus
mas que nos abstemos de viver para a próxima geração, né? Talvez eu seja a última geração que tenho vó, que é diferente da mãe, porque o cabelo é branco, porque tem ruga, porque envelheceu. Hoje não, hoje você tem a mãe da mãe, a avó você não tem mais, porque nós nos negamos até a envelhecer. Nós não ensinamos mais o pedir a bênção. Então, só que há uma restauração tão gloriosa acontecendo, há uma proposta de restauração, não só para os nossos dias, mas eu volto a repetir. Parece que a lição de casa, a entrega de Deus e a provisão de Deus para esse tempo, para esses dias, é a gente realmente se submeter à restauração. E aí nesses 3 níveis que você muito bem sabe ensinar: a restauração do muro, da cidade e do templo. Uau! É isso, nós estamos construindo aqui um panorama, um pano de fundo, mas eu espero que quem está nos acompanhando perceba a profundidade do que está em jogo em todo esse processo que nós chamamos de reconstrução ou de restauração do povo após o cativeiro babilônico. Não se trata apenas de uma sequência de eventos históricos com fundo teológico, como bem destacou o pastor Juscelio, mas tem uma profundidade na vida espiritual, nos projetos de Deus para nossas vidas e para cada geração, que a cada vez que nós acessamos esses conteúdos, essas profundidades, nós somos enriquecidos e nós somos levados a um lugar em Deus que eu espero que cada um de vocês esteja experimentando nesse processo. Tem muita riqueza aqui que nós nem vamos nos deter além do que foi posto, porque nós queremos avançar e chegar em um certo ponto. Mas você pode recuperar conteúdo, você pode gastar mais tempo de oração em cima do que você está ouvindo e vendo, porque Deus está falando conosco em um nível de profundidade que nós não podemos desperdiçar. Temos que reter e aprofundar, em nome de Jesus. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui com essa porção, ou com essas porções que foram colocadas aqui dentro dessa panorâmica do universo de Esdras, Neemias, a condução de Deus com o seu povo no meio da história. E ainda não pulamos para dentro dos livros, nem dos profetas, e nem do próprio Esdras e Neemias, que vai ser o que nós vamos trabalhar nos nossos próximos encontros mais na frente, ou quem sabe já o próximo, mas eu espero que isso esteja te abençoando. Fique na expectativa, porque a gente vai dar as continuidades devidas, entrando em alinhamento com tudo isso que o Senhor tem nos instruído, com a casa local aqui, e que acreditamos também que vai afetar o país e fora do país, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, pastor Adriel. Voltamos ou não voltamos? Com certeza. Voltamos fortes e operantes. Deus abençoe.